Que a graça maravilhosa de Cristo seja conosco. A minha oração é que Deus continue guiando teus passos, abençoando em todos os sentidos a tua vida, assim como a cada integrante de tua família, em nome de Jesus. Jesus breve virá. E quando Jesus voltar a este mundo, a trombeta de Deus soará. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o apóstolo Paulo, ele afirma: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. De fato, será um momento indescritível, um momento abençoadíssimo, porque naquele dia tocará do céu a trombeta de Deus. E é o sinal dizendo a mim e a você, a Igreja de Jesus, que chegou o momento de partir deste mundo e estarmos na glória eterna para sempre com o Senhor. Essa trombeta de Deus não faz parte de nenhuma das 7 trombetas do juízo que serão tocadas no tempo dos 3 ais. Em Apocalipse 8, versículo 13, 11 e 15, especifica isso. Essa trombeta, no dia da volta de Jesus, será a trombeta da bênção, da vitória, cujo som convocará a noiva, a igreja, para a festa eterna no céu. Jesus, meu amigo, meu irmão, ele breve virá. Mas na volta de Jesus, o que acontecerá na terra, nesse mundo? O motivo dessa vinda de Jesus é levar para o céu todos os salvos nele. Naquele momento, a maior parte dos salvos já estarão dormindo no Senhor, enquanto outros ainda estarão vivos. Ao som da trombeta de Deus, o Espírito Santo, com poder, começará a agir, a liberar o seu poder. Primeiro, despertará da morte os que dormem, e depois, meus queridos, arrebatará os salvos que estiverem aqui na terra. Que momento glorioso! Os que morreram em Cristo, o texto diz, ressuscitarão primeiro. Eu vou ainda reforçar com um texto que li anteriormente, de 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Para muitos, a ressurreição é uma ilusão, é uma fantasia. Não creem porque não encontraram explicação para algo tão maravilhoso. Porém, a salvação não se baseia na compreensão do raciocínio humano, do homem natural, mas se baseia na fé na pessoa bendita
de Jesus. E é por meio da fé que compreendemos essas verdades registradas na palavra de Deus. Não é pela inteligência ou sabedoria deste mundo, não, mas quando o homem crê na pessoa bendita de Jesus, a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar nesta vida e a visão dessa pessoa começa a clarear e entender as verdades de Deus para a sua vida. A ressurreição, meus amados, significa que o homem morto tornará a existir e viver fisicamente por meio de uma nova união entre o espírito e o corpo que foram separados no momento da morte. Para os que morreram em Cristo, se realizará no dia da vinda exatamente de Jesus Cristo. Quando ele raiar nas nuvens, todos que morreram nele irão ressuscitar. No momento que nós morremos aqui neste mundo, o que é que acontece? O pó volta à terra como era. Está escrito na palavra de Deus, lá em Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, estará ali o corpo e tornará o pó. Mas o espírito, ele estará no céu, aguardando exatamente o dia da volta de Jesus, que se unirá a este corpo, ocorrerá o milagre da ressurreição. Por enquanto, aqueles que morreram em Cristo estão no céu, sem o corpo, apenas espiritualmente. Mas no dia que Jesus voltar, essas pessoas que morreram em Cristo irão ressuscitar de forma incorruptível. Aí haverá sim a união do Espírito que ora está com o Senhor e com esse corpo que voltou ao pó. O corpo, na verdade, ele se desfez ou se desfaz na terra porque a matéria ela está sujeita à corrupção. Mas o espírito e a alma que deixaram o corpo estarão no lugar que Deus preparou para guardarem a ressurreição. Nesse lugar, meus amados irmãos e amigos, chamado paraíso, permanecem lúcidos e conscientes. Vocês lembram de Lázaro, por exemplo, quando estava lá no céu, e o rico que estava ali no Hades, consciente, vendo Lázaro no seio de Abraão. E quando Jesus estava entre aqueles dois salteadores e disse àquele que havia reconhecido Jesus como o Cristo, e disse ao seu companheiro: nós merecemos pelos nossos feitos por estarmos aqui, mas ele nenhum mal fez. E voltou-se para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Os que morreram sem Cristo, porém, são guardados no Hades, no inferno. Como eu falei, aquele rico ali na parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 16 e especificamente no versículo 23 nos diz: e no inferno aquele homem, o rico, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E nesse lugar, meus queridos, sofrerão e se angustiarão enquanto aguardam a ressurreição para a condenação eterna. A palavra de Deus diz que todos irão ressuscitar. 1 Coríntios 15:22 diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados
em Cristo. Quando Jesus, ele raiar nas nuvens, os que morreram em Cristo, como falamos anteriormente, ressuscitarão primeiro, depois aqueles que não morreram em Cristo. Todos, justos como injustos, serão ressuscitados, irão ressuscitar. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, nos diz: e muitos dos que estão no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. É tempo de despertar, é tempo de parar e refletir, porque a nossa vida é transitória, está tudo passando, o tempo está escorrendo em nossas mãos, enquanto muitos vivem de fantasia. A Bíblia apresenta a realidade do Calvário, a Bíblia apresenta a realidade do céu, mas também do inferno. Talvez você esteja a dizer: que coisa, é Natal, bem próximo a Natal, e falando sobre assuntos tão fortes, mas é preciso, porque Jesus nasceu para morrer. Jesus, ele morreu para te salvar e ressuscitou vitoriosamente, foi para o céu, e um dia ele voltará a este mundo com poder e grande glória para julgar o mundo. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente e que possamos de fato refletir quanto a esta verdade. Jesus não quer condenar ninguém, ele quer salvar a todos, mas o homem é que escolhe os seus próprios caminhos. Deus nos abençoe, Deus oriente a nossa vida, que possamos parar e refletir enquanto temos fôlego de vida. Não é alarmismo, não é força de expressão, não, mas é realidade palpável, concreta. Jesus, o Filho de Deus, breve virá e nós estamos passando. Que possamos visualizar com a maior convicção esta realidade e tomarmos uma decisão sincera, genuína, ao lado de Jesus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.